Estamos en el capítulo 3. Pastor Billy predicó domingo pasado sobre la sanación de un cojo, ¿verdad? Que estaba a la puerta del templo ahí. Y él expuso las enseñanzas relativas a esta sanidad y cómo esto puede bendecir a nosotros, este texto. Y ahora tenemos la secuencia de esto. Entonces, yo voy a agarrar acá del verso 11. Pastor Billy fue hasta el 10. Entonces yo voy del 11 y yo voy a leer por acá y después vamos exponiendo acá con el arte que preparó Aaron para nosotros, la lectura verso a verso, ¿ok? Dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dada a este ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia no habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oremos. Dios mío, delante de tu palabra estamos para aprender un poco más de ti. Ilumina, Señor, tus escrituras en nuestro entendimiento, para que podamos entender tus verdades una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos acá entonces tratando de hablar sobre hechos de los apóstoles, los hechos. Describir un hecho es una cosa, compreender por qué se dio un hecho es otra cosa. ¿Están conmigo? Descobrir un hecho
é uma coisa. Compreender por que se deu este hecho é outra coisa. Acá estamos hablando de hechos de los apóstoles, coisas que los apóstoles hicieron. Estão acá relatadas neste livro, por isso Hechos de los Apóstoles, ou se poderia dizer Hechos del Espírito Santo, por meio de los apóstoles. Pero estes hechos estão acá relatados, e há um relato acá de la sanação de um cojo que estudamos semana passada, que viene Pedro e Juan, se deparam com um cojo paralítico, um cojo que não pode caminhar, e le dizem que não tem plata nem ouro, pero ellos, lo que ellos tenían iban a dar, y dijeron a este hombre, párate y camina. Y este hombre sale entonces saltando y alabando a Dios y entra en el templo glorificando a Dios. Un milagro. ¿Una limosna? Una limosna. Por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hecho passou aí, um hecho de los apóstoles seguramente, e isto chama a atenção del pueblo, chama a atenção da gente, obviamente. Ver algo e compreender isto não é tão sencillo como parece. Aunque passe delante de nossos olhos, não? Eu estava pensando em um choque de autos. Quando um auto choca no outro. Pá! Aí vem o polícia e habla com o dueño do primeiro auto. E ele dá a sua história. Passou assim, assim, assim.
Quando ele vai ao segundo chofer, já cambia a história. Não, não. La verdad que foi mais assim, assim, assim. E aí ele vai ao boliche que está em frente do acidente e agarra aí 2 testigos e cada um vai dizer algo capaz que diferente de los dos e de ellos mesmos. Porque a realidade de um hecho às vezes está contaminada com nossa maneira de particular de entender algo. E afeta a verdade de los hechos. Estava manejando, chegando a São Paulo com meu auto quando fui a Brasília em auto, e quando estávamos por entrar na cidade de São Paulo, se armou uma tempestade, passou de tudo nesta viagem, não? Um temporal, e eu manejando com as nenas, e não se veia nada. O limpiador aí trabalhando, e a chuva que caía, e eu não veia nada, e uma carretera, eu la conhecia e sabia que era cheia de curvas, e eu me imaginava, a curva agora deve ser para cá, agora deve ser para cá. E o único que poderia ver era, delante mío, as luzes rojas, eram as linternas de um caminhão. E eu pensava, se este caminhão, a luz vai para cá, então a carretera vai para cá. E se a luz vai para cá, a carretera vem para cá. E eu veia a luz a vezes. Quando passava assim, veia a luz. Depois, se tapava todo. E assim, assim, limpiador, e veia a luz de novo, que já estava cá. E eu me mandava para cá. E em um momento, quando limpiou, eu mirei e havia algumas lucecitas paradas acá. E eu pensei, acá deve ser um refúgio para autos acá. E me meti para dentro. Porque eu pensava, porque a hora vai vir uma curva para cá e vai ser complicado. E me parei aí, e a lluvia caía, e escutávamos os caminhões passando, e eu entendi então que estava fora da carretera. Quando se abriu o cielo e se foi a lluvia, a curva que eu pensava que era para cá era para allá. Eu pensava que estava embarrada, estava em subida. A parada aí era um recuo da estrada e como eu entrei aí, todos os autos entraram também, havia só um comigo. Quando abri todo, aí haviam vários, porque todos que estavam atrás mío parece que fizeram o mesmo. E todas as oscuras, então interpretava o que estava passando, o que tinha por delante, o que tinha por los costados, segundo o que veia. Pero mi visión era limitada. Hay una limitación con relación a la interpretación de los hechos. Incluso la interpretación de este hecho de la sanación. Nosotros vamos a ver acá que hay una complicación por parte de las personas de interpretar de manera correcta las cosas que estaban pasando ahí. Haviam elementos que impediam a gente de entender o que havia passado com este povo. Aunque o que se havia passado, lo havia passado delante dos olhos de todos. Por isso que cada hecho que vamos mirando acá, cada situação que passa acá neste livro, sempre há um discurso explicativo do hecho. E nós temos aqui no livro de Hechos 12, 13, 14 discursos pontuais. 6 deles são de Pedro. Outros 6 são de Pablo. Um é de Esteban. E o outro de Jacob, o hermano de Jesus, que era um dos líderes da igreja acá em Hechos de los Apóstolos. Jacob, el hermano de Jesús. Um parênteses vou fazer acá sobre el hermano de Jesús. Porque mirando as predicações, mirei mi predicação e eu vi minha explicação sobre a palavra hermano de Jesús, quando naqueles textos já de Juan,
Llegan las personas y dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. E eu vi minha explicação já, e eu não entendi nada de lo que expliquei eu. Então eu pensei, a igreja não deve haver entendido tampouco. Eu, para ajudar, compliquei todo. Porque estava gravada a coisa. Por isso que grava é um problema. Porque eu explicava que a palavra hermano, que estava já quando a gente disse, Jesus, tus hermanos, tu madre e tus hermanos te buscam. Eu dizia que havia uma tradição em outras religiões que dizem que Maria não teve mais filhos, só teve a Cristo. E nunca foi tocada por homem. Então, eles diziam que estes hermanos de Jesus eram hermanos de la comunidade, como decimos nós acá, hola hermanos, ¿no? E eu explicava que a palavra hermanos aí é adelphos, em grego, que quer dizer derivação del mismo vientre. Então, quando diz hermano na Bíblia, literalmente, quer dizer del mismo vientre. Mas vocês vão ver em outros textos da Bíblia que esta palavra é usada de forma figurada como nós la utilizamos acá. Pero literalmente é. O tema é que a composição da frase é que indica que aqueles hermanos eram de Cristo. Eram as palavras de ligação do sujeito. Então, tus hermanos te buscam. Tu madre. Se for algo coletivo, eles falariam, nuestros hermanos te buscam, nuestra madre te busca. Então, a evidência mais grande que há aí, mais allá de la própria palavra, são as conexões de la frase que indicam que era especificamente hermanos de Jesus. Isso está bem explícito em espanhol e muito mais em la língua original, indicando que aqueles eram especificamente hermanos solo de Jesus e a madre era a madre específica de Jesus, que nós identificamos como tus hermanos, tu madre e tus hermanos te buscam. Então, o sujeito aí era Cristo e só a ele correspondia aquelas pessoas e a qualificação de eles, madre, hermanos. Ok? Melhor explicado? Quando leiam esse texto agora, vocês vão ver em espanhol muito claro e em original muitíssimo claro. Então, quando les digam que Maria nunca mais teve filhos e blá, 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 vocês sabem que a Bíblia não lo diz. É todo o contrário. E Jacob, que tem um discurso acá, no livro de Hechos, era uma das colunas da igreja, nós vamos ver mais adelante. Este Jacob era Santiago, hermano consanguíneo de Jesus por parte de Maria. Ok? Ok. Então, tratando isto bem, nós vamos ver então que há uma sanação e Jesus então se reúne com a gente no pórtico de Salomão. Estando ele, que era cojo, aferrado a Pedro e a Juan, todo o povo, lleno de assombro, concorreu ao pórtico chamado de Salomão, onde eles estavam. Pórtico de Salomão estudamos quando leemos o texto do Bom Pastor. O discurso do Bom Pastor foi hecho por Jesus no pórtico de Salomão. E agora os discípulos se reúnem outra vez mais no pórtico de Salomão, que era um pórtico, um lugar, um espaço que pertencia ao espaço dado ao templo para os gentiles, aqueles que não eram judíos puros. Gentes de outras nações poderiam estar aí, os prosélitos, aqueles que vinham de outras nações a adorar, utilizavam este espaço. E era também o espaço que se dizia espaço de las mulheres, porque as mulheres, aunque judías, tampouco poderiam adentrar ao pátio interior restrito a los hombres. Então, os discípulos se reunían aí no pórtico de Salomão, onde já tinham a costumbre
de estar Cristo aí falando muitas vezes. E é interessante que o primeiro discurso que predicou o pastor Billy, onde houveram as primeiras conversões, havia gentes de várias nações, prosélitos, pessoas que já falavam outros idiomas. O milagre se deu aí. E esta gente, mais de 5.000, se converteram e acompanhavam a Pedro e a Joana nestas reuniões, muitos deles, porque eles estavam unânimes no templo. E então, para que eles pudieran estar frequentando o templo, esse espaço tinha que ser o espaço de los gentiles, onde era um espaço reservado para as orações de los judíos para todas as nações. Por isso que quando hicieron deste espaço um lugar de câmbio, de vender monedas e de fazer cambios de animais e todo o demás para a gente que venia, Jesus saca essa gente deste espaço e disse: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Aí se reunia a igreja de Cristo Jesus, em um pátio que era reservado no templo para que se orara por todas as nações. E aí estavam representantes de várias nações. E desde então a igreja tem esta característica de estar composta por judíos, sim, pero gentiles, ou seja, gente de todas as nações que hoje adoram a Deus em espírito e em verdade. Começou aí na igreja de Jerusalém, nesse espaço. E aí no pórtico de Salomão estava Pedro, Juan, seus discípulos e todos os demais aí. E aí começa o cojo que se havia sanado, estava aí com eles, e eles estavam neste pórtico de Salomão. E aí que passa? Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Aí começamos a ver um pouco da interpretação de lo que estava passando. A interpretação del hecho. Pedro vai fazer um discurso para explicar a todas as pessoas, a todo o povo que viu isto e estava maravilhado, lo que a la verdade havia passado. Porque Pedro dijo: ¿por que se maravilham? Estavam maravilhados de lo que havia passado. Uau! Um cojo foi sanado por estes dois homens. E miravam a eles. Uau! Quem são estes? Que poder é este? Eles miraram nele e miravam a los dois, a Pedro e Juan, como homens especiais, que de aí saiu um poder que sanou um cojo, um milagre. E muitos estavam aí, foram atraídos por este hecho, estavam todos aí. E aí Pedro disse: por que vocês estão maravilhados? Por que nos estão mirando como se nós fôssemos especiais? Por que vocês estão fazendo isso? Mala interpretação de um hecho. Por que vocês lo hacen? E aí ele disse: el Dios de Abraham, de Isaac e de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. E ele começa a explicar então o que passou, a interpretação de lo que passou. Eram judíos que estavam aí, em sua maioria. Não a igreja, os convertidos, mas aqueles judíos que veniam aí a ver o que passou com este cojo. Quem são estes homens? E miravam a eles. E a estes judíos, Pedro habla: el Dios de Abraham, de Isaac e de Jacob. Este referente não teria muito sentido se fuera uma pessoa síria, que nascera em Líbano, ou que fuera de Roma, um romano, um italiano.
un español. Pero para el judío, cuando dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos sabían bastante bien qué hablaba Pedro. Pedro estaba diciendo, el Dios de ustedes, el Dios que ustedes creen, el Dios de vuestra Biblia, de el Antiguo Testamento, de vuestra Torá, de vuestra Escritura, este Dios, el Dios, acá él dice que ha glorificado a su siervo Jesús. Ahí entonces Pedro dice, Jesús tiene que ver con este Dios de ustedes. Él hace esta relación. Jesús. El Dios de nuestros padres, de nuestros ancestros, ha glorificado a Jesús. Es el mismo Dios. No hay cambio acá. Y él dice, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato. Fala de Jesús que ustedes entregaram em presença de Pilatos. Quando este havia resuelto poner Jesus em liberdade, Pilatos tratava de sacar a Jesus de la condena, estava em suas manos hacerlo, por isso ele lavou as manos depois, porque por 6 vezes ele intentou livrar a Cristo de la condenação. Pero os judíos insistiram que se condenara a Cristo. E disse acá, el 14, pero ustedes entregaram e repudiaram presença de Pilato, quando este havia resuelto poner Jesus em liberdade. Pero ustedes repudiaram el santo y justo e pidieron que se les concediera un asesino, que era Barrabás, ou Bersebás, ou como queiram chamar, segundo a tradução. Eu digo Barrabás, que era um ladrão. Ustedes eligieron ladrão e não eligieron a Cristo. Ustedes. E ustedes, que não eligieron a Cristo, este Cristo foi glorificado por el Dios de Abraham, de Isaac e de Jacob. El Dios que ustedes creen. Este Jesús tiene que ver con este milagro. Este Jesús tiene que ver con este milagro. E dieron muerte al autor de la vida, el 15, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahí entonces, él dice, ustedes mataron el autor de la vida. La palabra acá, príncipe de la vida. Príncipe de princípio, de primeiro. Quando decimos um príncipe, estamos falando aí primeiro. ¿No? Entonces, el que era el príncipe de la vida, el que inventó la vida. Ustedes lo mataron, quien inventó la vida. Solo eso que ustedes hicieron. Y esto que pasó acá hoy tiene que ver con él. Y tiene que ver con el Dios nuestro que creemos. Porque Pedro y Juan eran tan judíos quanto aquellos que escuchaban. Y él hablaba el lenguaje de los judíos, para los judíos. Ustedes tienen que entender que ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron, ustedes eligieron un ladrón. Este Cristo tiene que ver con esta sanidad. Él empieza a explicar lo que pasó ahí. ¿Ustedes están maravillados con lo que pasó? ¿Están pensando que tiene que ver con nosotros, con nuestro poder, nuestra capacidad? Esto tiene que ver con Jesús. Con Jesús. Explicando el hecho. Explicando el hecho. Estamos en el verso 14. Que dice así, 14, 15 y ahora el 16. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. Este hombre que ustedes ven, que
que ustedes conhecem, sabiam que era um cojo e que agora está caminhando. Isto tem que ver com Jesus, com este nome, por la fé em su nome. Não é um poder especial que uno tem, pero é solamente creer em alguém que tem poder para hacer lo que hizo. La fé em Cristo salvou este homem. E empieza entonces aí, está entonces explicado qual é o problema todo. Qual é a verdadeira interpretação de um hecho. La fé que viene por meio de Jesus lhe ha dado a este uma perfeita sanidade em presença de todos ustedes. La fé em Cristo Jesus. Era lo único que Pedro e Juan tinham, fé em Cristo Jesus. Lo que eu tenho, te dou. Levante e anda. Que estavam andando Pedro e Juan? La fé. La fé que poderia sanar aquele homem. E então está explicado el hecho. Pero os judíos não entendiam o que havia passado. Sabiam que um cojo havia sido sanado por palavras de dois homens, pero não sabiam interpretar el hecho. Sabiam descrever el hecho, não sabiam interpretar el hecho. ¿Por quê? ¿Por quê? El 17 dizia: Ahora, hermanos, yo sé que obraram por ignorância lo mismo que sus gobernantes. Agora Pedro empieza a explicar quais são as coisas que impedem uma boa interpretação de los hechos. Primeiro ele explica os hechos. Isto acá não é o que vocês estão pensando. Vocês estão maravilhados com nós. Isto acá é fé em Cristo Jesus. É uma obra de Cristo Jesus. E agora Pedro empieza a explicar por que eles não entenderam desta maneira. E a primeira palavra que aparece acá é ignorante. E agora, hermanos, eu sei que obraram por ignorância. Ustedes entregaram a Cristo a la muerte por ignorância. Ustedes são ignorantes. Ustedes não conhecem a palavra que ustedes llevam na mão. São ignorantes. Porque o Deus de Abraão, Isaac, Jacob, que glorificou a Cristo, sanou este homem. Ustedes não entendem isto. Ustedes mataram a este Cristo allá atrás. E agora não entendem nada. ¿Por quê? Porque ustedes são ignorantes. Ustedes ignoram a verdade de las Escrituras. Aunque la tengo en la mano. Era el caso de los judíos. Entonces, el 18 dice así: Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Él sigue hablando a los judíos sobre la Biblia que ellos tenían en la mano, que era el Antiguo Testamento. Los profetas decían que isso iba a pasar. Los profetas dijeron que el servo de Dios iba a padecer. Los profetas lo dijeron. Está escrito. Ustedes são ignorantes e passaram por isto, pero isto já estava previsto que iba a passar com ustedes. Já estava previsto. E é interessante que ele disse: portanto, arrepientam-se e conviertam-se para que seus pecados sejam borrados, a fim de que tempos de alívio venham de la presença do Senhor. Interessante. Agora ele dá a solução do problema. Ele explica o hecho, explica por que não se compreende o hecho e dá a solução para a compreensão deste hecho. Por que passou o que passou? Para que eles tuvieran a oportunidade de ter seus olhos abertos para o que havia passado.
não era um poder sobre-humano ou uma capacidade especial dos homens para sanar pessoas. Não era um milagre que venia de alguém desconhecido. Era o próprio Deus de vocês, o Deus que vocês creem que existe, este Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, glorificou su Hijo, su servo Cristo Jesús, que ustedes lo mataram, pero ele não quedou morto, ele ressuscitou. E agora ele disse, portanto, agora que ustedes estão compreendendo este hecho, lo que toca a ustedes en esta história é arrepentir-se e convertir. Arrependimento tem que ver com convertir-se. Convertir é cambiar o caminho. Se eu estou caminhando para cá, eu me convierto, eu vou para cá. Um cambio radical. Se eu estou tão arrependido de pelear com minha esposa, pero amanhã vai pelear de novo. Não, então não é arrependimento. Porque quando estou arrependido, eu deixo de fazê-lo. Eu deixo de fazê-lo. O pecado, quando nós nos arrepentimos de uma maldade, nos arrepentimos para não praticá-la e não para seguir praticando. Se amamos o que praticamos, não deixamos de praticar. Qual é o pecado mais difícil de nós nos despojarmos? São os pecados que nos gustam ou que não nos gustam. Eu odio gritar com as pessoas, então você nunca vai pecar por isso. Agora, se me encanta pelear com as pessoas, então eu vou pecar sempre, porque me encanta. Pero eles tinham que arrepentir-se. Que hicimos nós? O primeiro discurso de Pedro, que predicou o pastor Billy, quando os discípulos disse que o coração quedou compungido com a predicação. Que uma vez acá pastor Edson deu a ilustração que era como uma picada de uma mosca muito forte, assim, que te pega assim, te duele el alma. Eu tomei uma, não era de uma destas avispas tão poderosas, mas era de um que tem já em Brasil que chamamos de marimbondo. Foi pior que qualquer agulha que me meteram no corpo nesta vida. Foi quando este bicho me picou. Aí foi pá! Um dolor acá que parecia um cuchillo atravessando minha espalda. E eles sentiram isto quando escutaram a predicação de Pedro, os primeiros 5,000. Que vamos fazer para ser salvos? E aí Pedro disse, há que arrepentir-se. E acá de novo, delante de la gente, Pedro disse, ustedes têm que arrepentir-se de lo que hicieron, de la vida de maldade de ustedes. Arrepentir-se e uma conversão. Aqueles que ustedes odiavam, agora ustedes vão amar. Aqueles que ustedes condenaram, agora vai ser Senhor de suas vidas. Interessante. Eles vieram, não compreenderam. Por que não compreenderam o milagre? Porque eram ignorantes. Ignorantes. Um dos problemas. Bueno, sigue acá. E ele disse, para que se conversa de seus pecados, para que seus pecados sejam, ou seja, arrepentir-se e convertir-se para que seus pecados sejam borrados. Pecados borrados. Minha grande dificuldade na vida cristiana é entender que meus pecados de minha juventude foram borrados. Eles sempre me assaltam. Aún hoje me assaltam. Me hace sentir culpa, tristeza. E aí eu tenho que ir à Escritura, recordar os cânticos que cantamos, para entender que meus pecados foram
perdonados. A palavra perdonar acá, que sejam borrados, esta ideia de ser borrado é como se a tinta do papel desapareciera. Simplesmente desapareciera. Ou seja, há um papel um documento que me condena e eu recebo então esse mesmo papel, eu miro e mis pecados, os hechos que me condenavam, eles desaparecem desta condena. E não há mais que condenar. Borrados. Era esta a promessa de Cristo Jesus para os judíos que aí estavam. Acá diz, a fim de que tempos de alívio venham de la presença del Senhor. Tempos de alívio. Que são os tempos de alívio? Os tempos em que eles poderiam ter, primeiramente, esperança. Que o que estava escrito nas Escrituras se iba a cumprir. O que estava relatado nas Escrituras se iba a cumprir. Tempos de esperança. Aí se renovavam as esperanças sobre as promessas. Porque ele acaba dizendo acá, e ele envia a Jesus, o Cristo designado de antemano para ustedes. Então, Pedro está dizendo que para este povo judío, que tinham promessas específicas para eles, incluso o envio de Cristo Jesus hacia eles, isto se cumpriria. Que Jesus estaria habitando em meio deles. Era uma promessa para eles. Eram tempos de refrigério para o povo de Israel, para os judíos, que estavam aí como povo bajo pressão de Roma. Sofriam. Pero Pedro estava dizendo, mira, os tempos de refrigério vêm por parte de Jesus. O que vocês esperavam de líder político, não. O refrigério vem por Jesus. Tempos de esperança, tempos de que vão haver cumprimentos de promessas. E aí, então, ele começa a falar um pouco mais sobre esta paz que eles poderiam ter. El 21 diz, a ele el cielo deve receber hasta el dia de la restauração de todas as coisas. Ou seja, a Cristo Jesus, que vai dar tempo de refrigério a vocês, primeiramente este Cristo tem que estar allá arriba. E acá diz, acerca de lo qual Deus falou por boca de seus santos profetas desde tempos antigos. Ou seja, isto teria que passar. Ele teria que vir, teria que morrer. Ustedes teriam que arrepentir-se de seus pecados. Ele estaria um tempo no cielo. E aí, então, ele habla sobre Moisés que dijo, el Senhor Deus les levantará a ustedes um profeta como eu de entre seus hermanos. A ele prestarão atenção em todo quanto les diga. Então, esta profecia de Deuteronômio, do livro de Deuteronômio, que Moisés puso para seu povo, os judíos, estava dizendo aí que estas promessas se cumpririam. Ou seja, Jesucristo já vino, ele foi o grande profeta prometido, o Messias prometido. E eles então já estavam aí por desfrutar, os judíos que aí escutavam, desta bendição. O profeta estuvo, isso é o que tinha que fazer, e agora está no céu. Aquele que falou Moisés é este, tratando de convencer a los judíos que Jesucristo, era o Messias prometido do Antigo Testamento. E eles teriam que entender isto. E el 23 diz, sucederá
que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y ahora él explica, pero individualmente, ustedes tienen que entender que ustedes son un pueblo, pero individualmente el que de ustedes no crea será eliminado. No va a participar de estas profecías. Entonces, algo que vamos leyendo acá y parece algo coletivo, el pueblo, Israel, los judíos, y Pedro explicando todo, él como judío explicando, él hace una descripción acá, fala assim, mira, el que no escucha el profeta, el que no escucha el Mesías, el que no escucha a Jesús, como dijo las Escrituras allá atrás, estará excluido del pueblo. O sea, el hecho de que ustedes son judíos no quiere decir nada. Ustedes tienen que arrepentirse y convertirse. Tendría que ser así. Y el 24 dice, asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Entonces, estos días, estas épocas que estaban pasando, presente y mirando hacia el futuro. Estes dias foram profetizados, já foram hablados, já estão escritos. Este cojo sendo sanado acá é para que vocês estuvieran acá agora, escutando estas verdades, entendendo por que passou o que passou, para que vocês possam convertir-se. Há motivo para que Deus actue desta maneira hoje, com relação àquele cojo. É para que vocês venham acá de maneira ignorante, sem entender, sem interpretar o que está passando, para que eu possa explicar a vocês que isto acá hace parte, está dentro de um contexto de profecias que vêm já atrás e se estão cumprindo. São estes dias. Dias em que Deus vai cumprindo todo o que ha prometido a seu povo Israel. 25 dice, ustedes son los hijos de los profetas, los judíos, los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con sus padres. Al decir a Abraham, ¿cuál es el pacto? Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por medio de los judíos serían benditas todas as famílias da terra. Eles são os hijos de los profetas. Eu não sou o hijo de los profetas. Mi descendência não tem que ver com os judíos. Pero estes judíos que escuchavam a Pedro tinham todo que ver. E por meio do povo judío iba a salir quem? Cristo Jesús. Por isso que desde Samuel nunca hizo uma profecia directa sobre a persona de Cristo, pero ustedes ven Samuel bendiciendo a Davi, ungiéndolo como rei, e as promessas que Deus hizo a Davi por meio de Samuel, profetizando aí, estas promessas a Davi tinham todo que ver com Cristo Jesús, porque de este reinados iba a salir el Mesías. E todos os profetas seguintes também falaram de Cristo Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. E era isto que Pedro estava dizendo àquele povo, a seu povo, Israel. Nós somos hijos de los profetas. E os profetas nos dijeron que Cristo estaria haciendo o que hizo. E agora tem que estar no cielo. E no futuro se cumprirá o pacto. Los pactos con nosotros. Y uno de los pactos, el más importante acá, es el pacto con Abraham, que de ellos iba a salir uno y todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y él estaba hablando eso en el pórtico de Salomón, con la iglesia ya reunida, con personas de varias naciones, y el pueblo judío escuchando esto. A promessa estava sendo cumprida aí. Eram tempos de refrigério, que começavam aí e se estendiam. E já vou terminar agora. Para vocês, em primeiro lugar, Deus, havendo ressuscitado a seu servo,
lo ha enviado para que los bendiga, a fim de apartar cada uno de ustedes de sus iniquidades. Entonces, Pedro termina explicando a ellos, para ustedes, en primer lugar, Dios habiendo resucitado, ¿y resucitado para qué? A fin de apartar cada uno de ustedes de sus iniquidades. Y entonces, una vez más, Pedro va a personificar la salvación en Cristo Jesús, para que cada uno de ustedes pueda ser apartado de sus iniquidades. Lo que hace difícil que el creyente pueda entender lo que Dios está haciendo. Ignorancia sobre las Escrituras y nuestras iniquidades, o en otra traducción, maldades. Maldades. O en otras traducciones, pecados. Pecados. Hermanos y mi hermana, la dificultad que nosotros tenemos en la vida para entender lo que Dios está haciendo es nuestra ignorancia sobre las Escrituras, y cometemos errores por no conocerla, aunque a veces la leemos, pero no la conocemos, y nuestros pecados, que debilitan nuestra capacidad de entender lo que está bien, de lo que está mal, y por qué pasó esto, o por qué pasó aquello, y por qué Dios permitió esto, y no permitió aquello, y por qué hizo tal cosa, y no hizo otra cosa. En nuestra vida diaria tenemos preguntas a Dios y a veces muchas dificultades de entender lo que se está pasando. ¿Por qué está pasando? Nuestras maldades y nuestra ignorancia hacia la palabra de Dios nos complican bastante en esto. A los judíos acá en este día, hasta el punto de que ellos no tendrían la salvación. No recebían la salvación. No había arrepentimiento personal en la vida de cada uno de estos hombres. Ellos tenían que arrepentirse. No colectivamente, cada uno de ellos. Porque los profetas dijeron que Cristo iría resucitar para salvación, para apartar de ellos, de cada uno de ellos, la maldad que ellos tenían. Y es lo que Dios siempre quiere hacer con nosotros cuando nos mandan provaciones, dificultades o bendiciones. É para nos ajudar a apartar-nos de nuestra maldad. E para que nós não ignoremos os princípios da palavra. Não há que ignorá-los. Há que apreciá-los e aplicá-los. Então, nós sempre temos que ser confrontados em nossa vida diária com as Escrituras. A vezes vai pedir um conselho a pastor Bílio, a mim, e diz: eu queria saber o que hacemos com relação a tal coisa. E aí nós damos um verso bíblico e eu queria algo específico. A Bíblia é muito específica. Já vai direto ao coração, a lugares que um pastor não pode penetrar. A palavra de Deus pode. Então, nossa responsabilidade é entregar-lhes a palavra, para que vocês possam ser confrontados por ela. Esse é o alimento, a confrontação da palavra, para que os princípios sejam confrontados com minha vida, e minha vida pode estar sendo a diário transformada. E se aún não conheces a Cristo, para que tu puedas passar por la experiência de convertir-se a Cristo Jesus. Amém? Os judíos necessitavam escuchar o que escutaram, e nós temos que escuchar as coisas que estão nas Escrituras, que tocam a nós, para que nós podamos caminhar em Cristo Jesus. Creemos em Cristo ressuscitado? Amém. Creemos que as Santas Escrituras são suficientes para nossa vida, nossa alma? Amém.
Entonces vamos a estar expuestos a ella todos los días, en cada circunstancia de nuestras vidas. ¿Por qué yo no pude estar acá domingo pasado? Yo quería estar. Parece bueno estar acá, ¿no? A mí me parece bueno. La Biblia dice que yo debo estar acá. Pero aquel día no pude estar. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Tenemos que entender las Escrituras, saber lo que las Escrituras dicen para entender que las circunstancias están bajo princípios de las Escrituras. Yo puedo mirar a cada princípio e compreender as coisas. Aún o princípio mais grande de confiar em Deus quando não entendo nada. Eu não compreendo por que isso está passando, mas eu confio que Deus está no controle de tudo isso. E algum dia eu vou entender. Então, rebeldia, ira, enojo, falta de esperança, de refrigério não vão passar em minha vida. Tempos de refrigério que viene de Cristo Jesus. Nuestro tempo de refrigério é saber que temos promessas, pactos para nós, não são os mesmos de los judíos, alguns são só para eles, e lo leímos acá. Pero acá estão os nossos também. Refrigério para nós, esperança de lo porvenir. Estamos tranquilos. E o que passamos acá é para entendermos melhor. É para que Deus nos livre da ignorância e da maldade que levamos adentro. Para clarear nossos olhos e para que a tempestade não borre o cenário. Em cenário. Amém? Solo para tranquilidade dos hermanos, Hechos capítulo 4, que vamos estar estudando domingo que vem. Hechos capítulo 4, verso 4 diz que muitos de los que escucharon esta palavra se convertiram e a igreja cresceu pouco mais. Então, a primeira igreja formada aí em Jerusalém cresceu pouco mais, ou bastante mais, por conta de este discurso de Pedro, ok? Pero este é para o próximo domingo. Que Deus nos ajude e nos bendiga em nosso caminhar e que a maldade e a ignorância pueda estar sendo alejada de nós por meio do apreço que devemos ter por las Escrituras, para entendê-las. Amém? Que Deus os bendiga. Oremos. Deus querido, graças por domingo mais, por tu palavra, porque aprendimos pouco mais de ti. Graças por la salvação, porque entendemos já que tu has ressuscitado e has sido glorificado para que tempos de refrigério venham a nosso coração, que nós lo desfrutemos. Graças a Deus, porque cada vez mais, aprendendo de ti, nós conseguimos interpretar melhor os hechos que estão ocorrendo, as coisas que tu has hecho em nossa vida, na vida de nossa família, na vida de nossa igreja, de nosso país e no mundo. Que nós podamos sempre compreender o que tu has hecho de maneira clara, por meio da confrontação com tu palavra. Que nossa maldade seja vencida a diário, que o processo de santificação em nossas vidas seja algo constante, para que podamos crescer em ti e não estarmos totalmente anulados de compreensão. Graças por tu palavra, graças por tu igreja que se reúne acá, e graças porque tu nos has cuidado com tus misericórdias. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.